Eu vou rasgar a Bíblia por conta dessas coisas. Eu vou rasgar essa Bíblia hoje e eu vou mostrar a vocês o motivo por que eu vou fazer isso. Eu vou ler alguns versículos aqui para você e você vai me dar razão. Mas eu peço também que uma pessoa que seja da igreja, um pastor, uma pessoa que seja crente, que tenha fé, que me explique esses versículos. Mas eu vou rasgar a Bíblia por conta desses versículos. Começando aqui pelo livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 25, tá? Que diz assim: Aí Noé disse o seguinte: Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. Já no Êxodo diz assim: Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama sua mulher, os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será o seu escravo por toda a vida. E ainda no Êxodo, capítulo 21, versículo 20, diz assim: Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Já em Levítico, capítulo 25, versículo 44, diz assim: Se precisarem de escravos ou de escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos. E os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Já em Deuteronômio capítulo 15, versículo 12, diz o seguinte: Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será seu escravo 6 anos. No 7º ano, você lhe dará a liberdade. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 10, diz o seguinte: Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão os seus escravos e farão trabalhos forçados. Mas claro, você pode dizer que isso é no Velho Testamento, na Antiga Lei, Jesus veio para mudar tudo isso. Vamos ver o que é que diz no Novo Testamento também, começando no livro de Mateus, já no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, o próprio Jesus está falando e ele diz o seguinte: Não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Nem vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. E ainda no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo. Façam de todo o coração o que Deus quer. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. A gente vê aqui que dá mais uma potência do que a gente viu no livro passado. E ainda em Colossenses, no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Mas aqui não há bullying, continua sendo escravo. Já em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo o respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Já que no livro de Tito diz o seguinte:
que os escravos obedeçam aos seus donos e os agrade em tudo, que não sejam respondões. E para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ver agora somente Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. E por causa disso, a gente vê aqui que não tem um livro na Bíblia abolindo a escravidão. E eu queria saber de uma pessoa religiosa, uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que tem fé, use sua fé e me explique por que não abole a escravidão, por que isso tudo, por que a lei de Deus, a lei de Jesus, tudo isso que a gente viu aqui, poderia achar muito mais, por que não abole a escravidão, por que isso aqui é tão a favor da escravidão, o próprio Jesus é a favor da escravidão, ele não coloca uma lei proibindo, Deus não põe uma lei proibindo, ele constrói uma lei ali dizendo o que é que tem que fazer com o escravo, como tem que comprar, pode escravizar as crianças, comprar a criança do povo de fora, furar a orelha, marcar como um bicho, e que tem que ser obediente, e que isso, aquilo outro, é um escravagismo, tem que ser escravo de Cristo. Então eu queria que uma pessoa inteligente da igreja, é sincero isso, tá? Que chegasse e me explicasse com a sua fé exatamente o que é isso, por que isso tem que ser assim, entendeu? Então faça isso. Mas, como eu prometi no começo do vídeo, eu vou rasgar a Bíblia por conta dessas coisas.